Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da segunda semana do PET de Matemática. A primeira questão diz o seguinte: dois triângulos semelhantes, triângulo ABC e triângulo DEF, possuem uma razão de proporcionalidade de 1 para 3, respectivamente. Calcule, letra A, o perímetro do triângulo DEF e as medidas XYZ do triângulo DEF. Tá? Então aqui está sendo dito, pessoal, que a razão de proporcionalidade é de 1 para 3. Então, se eu dividir aqui 2,2 por z, isso é igual a 2,8 por x, que é igual a 3 dividido por y. Tá certo? Então, matematicamente eu tenho o seguinte: 2,2 dividido por z é igual a 2,8 dividido por x, que é igual a 3 dividido por y. Tá certo? E essa razão de proporcionalidade é 1 para 3. Então, eu vou colocar aqui 1 terço. Tá certo? Então, agora eu consigo calcular os valores de x, y e z. Tá? O mais simples aqui, o primeiro, a gente pode calcular, começando aqui por y. 3 sobre y é igual a 1 terço. Tá? Então, olha só. 3 sobre y é igual a 1 terço. Como que a gente resolve isso aqui? A gente multiplica cruzado, né, pessoal? Y vezes 1 dá y. 3 vezes 3 dá 9. Então, eu tenho que y vale 9 unidades de comprimento. Tá certo? Eu também posso usar para calcular as outras variáveis, x e z. Tá? Então, olha só. 2,8 sobre x é igual a 1 terço também. Tá? Então, eu vou colocar aqui, 2,8 sobre x é igual a 1 terço. Então, a mesma coisa aqui, multiplicando cruzado, nós temos x vezes 1 dá x, que é igual a 2,8 vezes 3. Tá? 2,8 vezes 3 dá 8,4. Tá certo? E agora nós temos o valor de z para procurar. Então, 2,2 sobre z também é igual a 1 terço. Então, 2,2 sobre z é igual a 1 terço. Então, a gente faz a mesma coisa aqui. Multiplica cruzado. Z vezes 1 dá z. 2,2 vezes 3 dá 6,6. Então, nós temos os valores aqui de x, y e z que nós já encontramos. Então, a gente já resolveu aqui a letra B. E a letra A está pedindo um perímetro. Tá? Então, o perímetro desse triângulo é simplesmente a soma das medidas dos lados. Tá? Então, o perímetro P, vou chamar de P aqui maiúsculo, vai ser aqui, x mais y mais z. Tá certo? Então, vai ficar 8,4 mais 9 mais 6,6. Tá certo? Então, isso vai dar 24. Tá certo? O perímetro aqui desse triângulo mede 24. A questão de número 2 diz o seguinte: Gilberto é desenhista e recebeu uma encomenda de uma ampliação de um desenho em um formato triangular. A área total deste desenho reduzido é de 50 centímetros quadrados. Se o seu cliente espera que as medidas dos lados do desenho sejam 4 vezes maior, qual será a área deste novo desenho? Tá? Então, pessoal, nós temos aqui um triângulo cuja área é de 50 centímetros quadrados. E eu tenho um outro triângulo, que vai ser ampliado, que eu tenho uma determinada área, que eu vou chamar área A'. Tá? E a área desse triângulo aqui simplesmente A. Tá? E a gente sabe que vale 50 centímetros quadrados. Tá certo? Então, olha só, pessoal. Aqui está sendo dito que as medidas do lado do desenho sejam 4 vezes maior. Tá certo? Então, esse triângulo maior aqui, ele tem lados 4 vezes maiores do que do primeiro triângulo. Então, isso significa que a constante de proporcionalidade entre os lados, K, é igual a 4. Tá certo? Então, o K aqui é 4. E a gente sabe, pessoal, o seguinte,
que a razão entre as áreas, né, se eu for dividir a área A' aqui do maior pelo menor, vai ser K ao quadrado, tá certo? Então, eu tenho aqui que a razão entre as áreas vale K ao quadrado ou K ao quadrado igual a 16. Então, a razão das áreas vale 16. Mas olha só, eu tenho que A' sobre A, né, é 16. Mas eu tenho também que o A, né, que a área desse menor é 50 centímetros quadrados. Então, eu vou substituir aqui, ó, 50 centímetros quadrados. Então, a razão aqui tem que ser igual a 16. Então, olha só, pessoal. O A, né, o A', tem que ser 50 vezes 16, né? Ou 16 vezes 50. Tanto faz. Então, multiplicando aqui 16 por 50, nós temos 800 centímetros quadrados. Então, 800 centímetros quadrados é a área aqui desse novo desenho. Tudo bem? A última questão diz: em um determinado quadro artístico, um pintor utilizou diversos triângulos de diferentes formas e tamanhos. 2 deles eram semelhantes, de maneira que a área do maior entre eles é 25 vezes a área do menor. E também se sabe que o perímetro do triângulo menor é 6. Determine o que se pede. Letra A. Qual é a razão de proporcionalidade K entre os lados destes triângulos? Letra B. Quanto vale o perímetro do triângulo maior? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, 2 triângulos, tá? O menor triângulo, eu vou dizer que ele tem uma área A e o triângulo maior, uma área A', tá certo? O triângulo menor, eu vou dizer que ele tem um perímetro P e o triângulo maior, um perímetro P', tá certo? Então, vamos aqui aos dados. Está dizendo aqui, pessoal, que a área do triângulo maior é 25 vezes a área do triângulo menor. E também sabe que o perímetro do triângulo menor é 6, tá? E a letra A pede a constante de proporcionalidade entre os triângulos. Então, olha só. Em relação ao perímetro, se eu dividir, pessoal, o perímetro aqui do triângulo maior pelo perímetro do triângulo menor, eu vou ter justamente a constante de proporcionalidade, a razão de proporcionalidade. Então, olha só. P' dividido por P vai ser igual a K. E se eu dividir a área, tá? Então, eu vou ter, ó, área' sobre A vai ser K ao quadrado. Tá certo? No caso da área, o K é ao quadrado. Então, olha só. Eu tenho, pessoal, que a área do triângulo maior, né, é 25 vezes a área do triângulo menor. Então, isso significa aqui, ó, né, A' dividido por A é igual a 25. Então, isso implica, pessoal, que K ao quadrado, tá, que é justamente essa razão, é igual a 25. Tá? Então, o K ele vale raiz de 25. Tá certo? Que é a mesma coisa que 5. Então, eu encontrei que o K ele vale 5, que é justamente, ó, a razão entre os perímetros. Tá? Vale 5. Então, eu encontrei aqui na letra A qual é a razão de proporcionalidade, tá? Que é 5. E na letra B pede qual é o valor do perímetro do triângulo maior. A gente já sabe qual é a razão de proporcionalidade, que é 5, tá? E a gente sabe que o triângulo menor, tá, tem um perímetro 6. Então, a gente vai simplesmente substituir, ó. P' por P dá 5. Então, P' sobre o valor de P, que nesse caso é 6, tem que ser igual a 5. Então, ó, P' vai ser simplesmente 6 vezes 5. Então, dá 30, tá certo? Então, P' tem um perímetro, né, de 30, tá certo? Então, esse triângulo maior tem um perímetro que vale 30 unidades de comprimento.